Estamos no centro de abastecimento de Barreiras e observando tudo o que acontece no comércio local e essas lojas próximas que movimentam completamente a economia aqui do centro da nossa cidade. E claro, o que a gente está buscando é oportunidade de negócio, buscando histórias que envolvem, falar de empreendedorismo e dizer como é que essas pessoas estão empreendendo na nossa cidade e como isso cresce com tanta efervescência que muita gente de fora está vindo investir em Barreiras. É sinal que aqui tem muitas oportunidades. O importante é estar preparado para poder abraçar cada uma delas. Esse é o programa O Que Dá Certo, uma parceria do Sebrae com a TV Câmara de Barreiras, que traz a cada dia uma história diferente para que você possa empreender com mais sucesso. A diversidade é tão grande aqui na nossa cidade, sobretudo aqui no centro, né, graças a esse movimento sempre grande e constante aqui próximo à feira, que eu resolvi escolher um segmento hoje que cresce muito no nosso país. Só para vocês terem ideia, esse é o segmento de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. O Brasil é o quarto maior mercado do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, para a China e Japão. Tem um detalhe também muito interessante. Em termos de consumo per capita, ou seja, consumo por pessoas, esse mercado de cosmético e perfumaria, nós estamos em 33º lugar. Com isso, uma grande oportunidade para a gente vender mais, aumentar o ticket médio, ou seja, a venda por pessoa e garantir um faturamento ainda maior. Então, para entender um pouco sobre isso, não basta a estatística, né? A gente tem que conhecer um pouco da história desses empreendedores que nos inspiram. E hoje, a nossa convidada é a Elzita, essa empresária do segmento de beleza, de cosmético, né? E que sempre, assim, nos abraça com esse sorriso. Não poderia ser diferente, porque ela trabalha com autoestima, com beleza. Elzita, seja muito bem-vinda e muito obrigado por nos receber aqui na sua empresa. Eu que agradeço pela oportunidade e aí eu vou poder contar um pouco, né, sobre essa história, sobre essa trajetória, né, de empreendedorismo que a gente já vem trabalhando há 6 anos. O interessante é o seguinte, nós estamos falando de um mercado que é dominado por grandes marcas. Como é que uma pequena empresa consegue se inserir nesse cenário e, claro, ganhar dinheiro? É isso que também a gente vai falar um pouco no programa O Que Dá Certo de hoje. Vem comigo! Vamos dando continuidade aqui ao nosso programa. E eu já estava ali conversando com a Elzita para ela lembrar um pouco da história dela, né? Como foi que tudo isso começou. E tem algo curioso, ela nem sempre foi empreendedora ou empresária. Muito pelo contrário, né, Elzita? Eu comecei a trabalhar normalmente como funcionário, normal nas empresas, né? Já fiz várias atividades, mas assim, sempre houve um inconformismo. Sempre houve o desejo de ter o meu próprio trabalho, de poder coordenar, de poder gerenciar o meu próprio negócio. Sempre tem esse desejo nas pessoas. E sempre fui trabalhando, às vezes em outras empresas mesmo, e pensando nisso. Mas trabalhava como o quê, Elzita, né? Havia esse desejo latente, então provavelmente não estava satisfeita com o que fazia. Você trabalhava com o quê enquanto funcionária? Bem, eu já trabalhei como secretária, né, em banco, já trabalhei como recepcionista em hotel, já fiz algumas atividades, né? E quando foi que chegou o limite, assim, de dizer, olha, não é isso que eu quero para minha vida, quero pensar em outra coisa, né? Onde chegou o limite? Aí foi quando eu me casei, meu marido era autônomo, e aí foi que realmente a gente chegou... veio o desejo, aumentou mais, né, para abrir uma empresa, ter uma empresa. E a partir desse momento aí, a empresa era dele e eu ajudava ele na empresa dele. Isso era onde? Isso era aqui em Barreiras? Na verdade, começou em Brasília, né, e nós fomos para o Pará com essa empresa. Era uma empresa de serviços com máquinas pesadas e eu ajudava isso. Na parte administrativa, eu ajudava ele com essa empresa. Aí até que o negócio começou a ficar pequeno para os seus planos e para as suas ambições.
Sim. E aí depois éramos nós dois gerenciando a empresa e às vezes as ideias nem sempre batiam e às vezes eu dava uma opinião e ele às vezes não adotava aquilo e às vezes eu achava que aquilo que era certo. E aí foi por isso que a gente chegou a uma conclusão que eu precisava de ter a minha empresa para eu poder gerenciar e ele ficar com a dele. O interessante é o seguinte, o casamento continuou, o relacionamento continuou, mas os negócios à parte, né? Então a reflexão que ela tinha sobre o mundo dos negócios era um pouco diferente do marido. Isso é muito natural, sabia? Acontece com mais constância do que as pessoas imaginam. Aí veio esse desejo de empreender. Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Deu aquele friozinho na barriga? Ai meu Deus do céu, largar tudo que eu tenho aqui, ganhando meu salário para, entre aspas, arriscar algo diferente? Sim, aí a partir do momento que eu decidi a ter minha empresa, o primeiro passo que eu fiz, eu estava no Pará e fui direto para Brasília. E de cara já procurei o Sebrae, né? E ali no Sebrae eu fiquei durante 6 meses ali na sede do Sebrae em Brasília, fazendo diversos cursos. Ali na sede tem muita opção de curso, muita palestra, consultor o tempo inteiro. Você só escolhe o que você quer fazer, o teu ramo e vai se especializando. E ali eu fiz diversos cursos, eu acredito, durante uns 6 meses. E você já tinha em mente o que você queria investir ou ainda estava buscando uma oportunidade? Pois é, a princípio me veio a ideia de continuar no ramo da construção civil, né? A minha ideia, na verdade, era montar uma loja de material de construção. E ali eu comecei os cursos do Sebrae, fazendo tudo. E aí, de repente, eu parei e pensei bem, ainda no Sebrae, fazendo os cursos, se era realmente aquilo que eu queria, porque quando a gente faz um plano de negócios, e no plano de negócios a gente detalha tudo, e aí eu notei que eu ia ter uma certa dificuldade, uma dificuldade maior, eu iria precisar de uma estrutura maior. Uma loja de material de construção, ela requer, um trabalho mais pesado, entendeu? E aí eu notei que o meu perfil era algo mais delicado, algo mais sensível, voltado mais para as pessoas, para a mulher, algo que mais, entre aspas, simples, né? Isso é muito interessante porque a maioria das pessoas pesquisam logo uma primeira oportunidade e já acha que vai ser aquela, né? E você teve todo esse trabalho de fazer um plano de negócio que minimiza muitos riscos na hora de você abrir uma empresa e aí percebeu que não era aquele primeira opção, né? Não tinha afinidade com o que você gostaria de fazer. E como foi que você saiu da ideia de material de construção para o mercado de cosméticos? Onde foi que surgiu esse pensamento? Foi justamente que a loja de material de construção eu iria ter um pouco de dificuldade com relação, às vezes eu teria que lidar com homem, às vezes pessoas ali, homem pegando peso, tendo que me ajudar, era um serviço pesado. E aí eu falei, nossa, eu preciso de fazer algo que às vezes eu mesma dê conta de vender o produto, às vezes dê conta de fazer todo o processo, desde ficar no caixa, desde vender, administrar, que eu conseguisse fazer isso tudo sozinha, sem precisar às vezes de ajuda no início. E foi por isso que aí eu comecei a pensar, eu falei, beleza, cosméticos, pensei em farmácia e loja de cosméticos. Só que aí é igual eu tô falando, né? A farmácia também precisaria de um conhecimento muito técnico, contratar farmacêutico, que a princípio, com loja pequena, às vezes tem uma certa dificuldade. E os cosméticos, a beleza não, os produtos de cosméticos não. Eu mesmo daria conta de fazer todo o processo, se fosse possível, né? No caso, mesmo sozinha eu daria conta. Além de se identificar muito com a atividade, né? Que é outro fator primordial e importante para que a gente tenha sucesso, né? A afinidade, vai buscando conhecimento, vai buscando diferencial, mas você, para ter acesso a esse mercado e para ter maior experiência, você começou como autônoma, vendendo, batendo de porta em porta, você teve essa experiência de ser uma representante de cosméticos? Bem, um dia eu cheguei na casa de um conhecido meu, um parente meu, e ele trabalhava com essa venda de porta em porta. Ele tinha o estoque de produtos dele na casa dele e ele vendia, e aquilo me despertou. Eu falei, nossa, isso é um diferencial para a minha loja, é interessante trabalhar dessa forma, porque é uma oportunidade que você cede para as pessoas
terem essa atividade, terem essa renda extra que é vender de porta a porta, de porta em porta. Então é um diferencial que eu posso colocar na minha loja, no meu trabalho. Então aí já estava realmente começando a distribuir, né, as ideias, pensamento estratégico. Eu queria que você dissesse como você veio chegar em Barreiras, né? Aí ela começou o trabalho, teve a experiência aí em Brasília. Quero saber como foi e por que escolheu a nossa cidade para empreender. Então aguarda um minutinho aí, é um rápido intervalo e aí nós vamos entender mais dessa história surpreendente da nossa empresária de hoje, que é a nossa querida Eusita.